Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Infelizmente família, mais uma teoria da conspiração que nós falamos há mais de 5 anos atrás e nunca foi conspiração, sempre pareceu conspiração para o gado alienado, não é, que ainda acredita no sistema, mas para nós que estamos despertos a gente sabe que se trata de verdades. E ao longo do tempo o próprio gado infelizmente vai conferir isso, como agora. A gente alertamos, fizemos vários vídeos há 5 anos atrás no nosso primeiro canal, nesse aqui, no nosso segundo canal, né, a custo de muita censura. Nós mostramos que o que eles queriam, os donos do mundo, eram se apossar da nossa água. E estavam fazendo todo o caminho, desenhando o cenário para que um dia isso fosse possível, para que a população aceitasse isso e visse como uma coisa boa. Então, com essa alienação que está no Brasil de esquerda, direita, cada pessoa que acha que um lado vai salvar o Brasil, quando na verdade esses dois lados trabalham para o sistema, é meio ruim e meio pior. Chegou a hora de eles finalmente conseguirem ser os donos da nossa água. O primeiro passo foi dado. E o próprio Rodrigo Maia, um dos grandes responsáveis por isso, por criar essa jurisdição, ele disse: olha, nós estamos fazendo isso pelo povo. O povo tem pressa para que a gente conserte o Brasil. E consertar o Brasil, na opinião dele, é entregar os nossos serviços essenciais, que não dá para viver sem isso, a empresas particulares para que elas possam lucrar muito com a nossa necessidade diária. A gente pode até passar uns dias sem comer, a gente passa sem luxo, mas sem água ninguém passa. Desde a nossa própria sobrevivência até a nossa limpeza pessoal, a gente precisa de água para tudo. E aí esses caras querem entregar para uma empresa, porque como mostramos no nosso vídeo antigo, até traduzimos a entrevista, a coletiva que o presidente da Nestlé deu, onde ele deixou bem claro que os seres humanos não podem ser donos da água. Não podem ter água assim livremente como está sendo. E aí eu expliquei às pessoas, eu traduzi e expliquei o que é que ele queria dizer, que muita gente não entendeu. O que é que ele está dizendo? Ele está falando de desperdício, Davi? Não, ele estava falando que hoje, como o sistema dos governos cobram a você, não podia continuar. Que é o quê? Você nunca pagou pela água, meu irmão. Aí você vai dizer: tá louco, Davi? Chega a conta aqui na minha casa todo mês. Mas essa conta que chega na sua casa, ela não é referente à água que você está recebendo. Ela é referente ao serviço. Existe uma estação de tratamento, existe uma encanação com uma bomba d'água que empurra essa água para até chegar na sua casa, para que você não tenha que pegar um balde e ir lá, para que você não tenha que comprar cloro, remédios para colocar na água. Então eles fazem tudo isso, mandam para a sua casa e aí você paga por este serviço. A água é absolutamente grátis, totalmente grátis. Quando ela for privatizada, como aconteceu no Chile, você vai passar a pagar o litro da água. Você não vai mais pagar pelo serviço, você vai continuar pagando pelo serviço e por cada litro de água que entrar na sua residência. Ou seja, vai ficar muito mais caro, como aconteceu no Chile. Eu fiz um vídeo e as pessoas com essa loucura de esquerda e direita não conseguiram entender, boa parte, onde eu dizia: olha, a grande mídia internacional já está falando o óbvio, isso qualquer idiota pode perceber. Quando convém a eles falar a verdade, eles falam. E eles diziam que o próximo país que tinha mais chance no mundo de se tornar o novo Chile era o Brasil. E não só pela situação econômica que a gente se encontra agora, mas porque temos a mesma mente forjando a nossa Constituição, forjando as nossas leis para que isso chegue a acontecer no Brasil, que é um Chicago Boy, que a gente chama aqui no nosso canal carinhosamente, que é o verdadeiro presidente, que é o Paulo Jegues. Ele está mudando tudo no Brasil para que a gente chegue ao ponto de se transformar no novo Chile. É exatamente isso que está acontecendo. Então, um dos serviços mais essenciais para a nossa vida, a água, criou agora a jurisdição, o que eles precisavam para que ela fosse privatizada. E eu vou mostrar para vocês, para deixar bem claro, não ficar só na minha palavra, eu vou mostrar aqui um deputado falando que ele pertence a um dos partidos mais lixo que existe no Brasil, que é o PSOL. E eu acho que é o segundo partido que eu mais critico. O que eu mais critico é o PT, mas o segundo é o PSOL, com certeza. Eu não vejo uma coisa boa que esses caras fizeram. Mas, nesse momento, para você ver como a nossa situação é terrível, até o PSOL está falando a verdade. E não porque eles sejam a favor do Brasil, porque eles nunca foram. Essa é que é a verdade. Eles estão falando isso para tentar se beneficiar, porque eles estão em baixa, não é? Então eles querem parecer uns mocinhos nesse momento, que sabe que o povo acredita nesse tipo de coisa, que existem heróis e mocinhos. Então vou ser o mocinho da vez agora. Mas não caia nessa, família. Eles estão falando nisso porque é conveniente. Eles estão dizendo isso já pensando em um futuro, contando com seu voto. Mas o que ele vai falar aí é a mais pura verdade. Preste atenção e já já a gente volta para comentar. Não
tenho problema seus amigos, não com a gente aqui. Não vai gritar aqui, não. Faço o que for necessário se Vossa Excelência não respeitar o regimento. Peço imediatamente a palavra pela liderança do pessoal. Peço imediatamente a palavra pela liderança do pessoal. O projeto de lei 5.815 de 2019. Vai resolver que porque ele não pode o prazo para a respeitar o utilização regimento. do regime especial de tributação. Peço imediatamente a palavra pela liderança do pessoal. Cinematográfico e os benefícios Peço fiscais imediatamente a palavra previstos pela nos liderança do pessoal. da Lei 8.685 de 20 de julho de Passe 93. imediatamente a palavra No pela artigo liderança do 44 da medida pessoal. provisória 2018 Passo a palavra pela de 6 de liderança do setembro de pessoal. 2001. Com a Peço palavra... imediatamente a palavra pela liderança do Com a pessoal. palavra o deputado Glauber pela liderança do PSOL. Não venha dar uma de microditador aqui pensando que a gente vai ficar calado. Criou aqui um encaminhamento que não existia para colocar a defesa prioritariamente para aqueles parlamentares que tinham uma posição a favor da privatização do saneamento e tirou da discussão, enquanto havia o encaminhamento, dos parlamentares que eram de oposição. Toda vez que Vossa Excelência se comportar como um microditador, vai ter uma posição enfática da bancada do pessoal. E não me peça para falar baixo, porque quem tem que respeitar o regimento é o senhor. E continuo dizendo que achei muita graça no que foi aqui apresentado pelo relator e pelo presidente da comissão especial, dizendo que o relator tinha muita experiência porque fez o saneamento de 100% do município em que foi prefeito. É verdade. Se elegeu da primeira vez com 20% dos votos e da segunda vez com mais de 70% dos votos. Com certeza foi aprovado pela população do seu município. E sabe quanto do saneamento lá, senhoras e senhores, foi feito por empresas privadas? Quanto ele privatizou? Nada. Zero. Sabe por quê? Porque se tivesse privatizado o saneamento, simplesmente não teria sido reeleito prefeito. Eu sou de um município onde a água foi privatizada. Era uma empresa estatal, uma autarquia municipal, chamada AMAI. E aí foi entregue, então, para uma multinacional norte-americana chamada Airtec. Qual foi o resultado dessa história? O preço da conta de água foi lá para as alturas, as pessoas não tiveram condições de pagar, a empresa então disse que tinha um equilíbrio, um desequilíbrio econômico-financeiro e ficou sem fazer os investimentos por anos a fio, numa demanda judicial e com o preço da conta de água lá para cima. Senhoras e senhores, se querem privatizar a água, que os prefeitos que apoiam alguns dos senhores mandem para a Câmara de Vereadores propostas de privatização. E não que tenha uma proposta federal que, no final das contas, obriga municípios brasileiros a fazê-lo, que obriga estados brasileiros a fazê-lo. Querem tirar dinheiro até da água que é para o povo beber. Essa é que é a grande verdade. A bancada do PSOL não vai ficar calada com isso. E sabemos que na próxima semana, terça-feira, se o microditador de plantão não abrir as galerias, os trabalhadores vão estar cobrando na porta do plenário da Câmara dos Deputados. Porque quando é do interesse do presidente da Câmara, as galerias ficam cheias. Agora, quando não é do interesse, restringe a presença do povo. Senhor presidente da Câmara, se prepare, porque na terça-feira essas galerias vão estar lotadas de trabalhadores da área de saneamento, de brasileiros e brasileiras que não aceitam como fato consumado a privatização da água no nosso país. Ora, e quem foi o relator dessa matéria no Senado Federal? Relator da matéria foi o senador Tasso Gereissati, representante da Coca-Cola no Brasil, o senador Coca-Cola. É lógico, a Coca-Cola quer ter o domínio prioritariamente das reservas de água no nosso país. Nós vamos resistir com toda a contundência. E se preparem, que terça-feira tem galeria lotada no plenário da Câmara dos Deputados contra esse absurdo de privatização da água. Então você viu aí como a coisa é feita de uma forma obscura, até eles mesmos ali. Ele deu a voz ao cara não porque quis dar, mas porque ele viu que o que eles estavam fazendo era totalmente errado e depois iam se prejudicar.
e você vê o tipo de coisa que está acontecendo no Brasil. O Chicago Boy, Paulo Jegues, quer fazer a mesma coisa que aconteceu no Chile. Ele é um dos responsáveis pelo que aconteceu no Chile. Ele estudou nas mesmas escolas que aqueles caras, ele aí faz parte do mesmo grupo. E dessa maneira eles vão fazer no Brasil, meus caros irmãos. Você viu o nosso vídeo recente. Inclusive, é muito triste falar isso aqui, família. Mesmo na nossa família aqui, um vídeo como aquele onde a gente mostrou o que vai acontecer com as multas, ele mal dá audiência. A gente pensa 10 vezes antes de fazer. Porque, graças a Deus, eu sempre faço um vídeo aqui pensando principalmente na informação e não na audiência que isso vai gerar. Porque se eu fosse um canal comum, não teria um só vídeo falando desse tipo de coisa. E eu digo comum, canal que tá aqui só para crescer, para ganhar dinheiro, para ganhar views, para ganhar moral com os inscritos. Mas não, muitas vezes eu posto conteúdo aqui que muitos inscritos ficam revoltados. Mas é a verdade. E quem anda com a verdade, eu sei que mais pra frente, esses mesmos inscritos que reclamaram, eles voltam. Como já está acontecendo agora, na época do Bolsominion. Nós mostramos que Bolsonaro mudou de posição para conseguir a candidatura. Não foi porque ele foi convencido a ser um liberal, é porque ele sabia que continuando sendo um conservador como o Dr. Enéas, que ele era bem parecido, ele sabia que ele não ia ter chance. Então ele disse, a única chance que eu tenho é me tornando um liberal. E se tornou da boca para fora. Mas você vê que quando não envolve economia, quando não envolve o Paulo Jegues no meio, ele sempre tenta puxar para uma posição mais justa, uma posição mais brasileira, uma posição mais conservadora, mais nacionalista. Mas aí vem alguém, um juiz, como foi agora no caso das multas, que o Bolsonaro lá decretou que toda a Polícia Rodoviária Federal deveria tirar aqueles da rua, né? Então eles acataram, mas aí o juiz foi e derrubou agora. Porque isso é o sistema. O sistema é um monstro que quer arrecadar cada vez mais. Quando você escuta, meu caro irmão, que essa também foi a mesma conversa lá no Chile. Olha, vamos diminuir o Estado, né? Vamos taxar quem tiver de taxar, para a economia crescer e todo mundo ganhar dinheiro com isso. Mas quando você escutar, preste atenção, irmão. Quando você escutar Estado mínimo, ele está falando Estado mínimo para te dar retorno. Você ouviu falar, por exemplo, em diminuir o número de parlamentares? Você viu algum político ou juiz perder alguma coisa no seu salário, algum benefício? Você viu isso? Você não viu. E nem se fala nisso. É Estado mínimo para te dar retorno. Não o Estado diminuir em si. Diminuir o número de prefeituras, diminuir o número de parlamentares, diminuir o salário desses caras, diminuir tudo. Isso aí seria o que se pensa de um Estado mínimo. Mas não. Eles estão falando em te dar retorno. Te dar menos educação, te dar menos saúde, ter menos obrigação com o povo. E aumentar as taxas que você já tem. E até criar outras novas. É exatamente isso que eles estão falando. Vai ser Estado mínimo, por exemplo, e te fornecer a água. Você não pode pagar, é problema seu. O Estado é mínimo com essa responsabilidade. A água é uma coisa particular, pertence a uma Coca-Cola, pertence a uma Nestlé. Então te vira com eles, tu não pode pagar, o problema é teu. Entendeu, família? Então é isso que a gente tenta alertar. Enquanto as pessoas ficarem com essa de esquerda e direita, achando que tem o vilão e os mocinhos, é disso a pior. Ô Davi, mas tem jeito da gente fazer alguma coisa? Claro que tem. Cadê os abaixo-assinados? Cadê os comentários contra isso? O sistema tá de olho em tudo que vocês falam, meus caros irmãos. Eles estão de olho em tudo que vocês compartilham. Você vê quantas coisas já foram canceladas por causa de abaixo-assinado, por causa de protestos na internet. É por isso mesmo que eles querem banir conteúdo como esse tipo aqui. Mas enquanto tiver essa brecha, a gente ainda pode pelo menos ter voz, família. O que eu tô falando aqui, com certeza, representa esse 500 mil de inscritos que nós temos aqui. 99%. Então eu peço a você que realmente passe esse vídeo adiante, porque eu acho que eu nem preciso dizer o quanto é importante a gente impedir isso. Porque se os caras realmente chegarem a privatizar a nossa água, aí já era, família. Onde já se ouviu falar em soberania se você não tem nem água para beber? Que país pode ser soberano que não manda na sua própria água, que não é dono da sua própria água? E estamos falando justamente do país da água doce, que é o Brasil. Uma das maiores reservas de água do mundo está aqui, água limpa. Nós mostramos que os rios do Amazônia, não é muita água que você vê ali, nós mostramos em um vídeo aqui, procure aí, meu caro irmão. Mas que por baixo dele tem muito mais água do que você vê em cima. E a Europa já pensa em como levar essa água daqui para lá. Outra coisa que se observa é que a tecnologia está evoluindo tanto, os softwares que a gente tem em casa disponível, um computador, um celular, está evoluindo tanto que vai chegar o momento que a farsa do petróleo vai ter que acabar. Por quê? Porque pessoas, estudantes normais, vão conseguir desenvolver tecnologias que vão ser capazes de mover carros, motos, como a gente já mostrou aqui nos nossos vídeos, sem precisar desse motor a combustão, ou fazendo adaptação nesse motor de combustão. Então o sistema está vendo isso.
O sistema sabe disso, ele diz, olha, isso aí é uma coisa que não dá para evitar. Por isso mesmo que agora você está vendo carros como o Tesla, a própria Toyota, se eu não me engano, já lançou o Corolla híbrido, e cada vez isso vai acontecer mais e mais. Por quê? Porque eles sabem que ou eles começam a soltar, ou o próprio povo vai começar a fazer. Vocês estão entendendo, família? Então eles precisam ser dono do que realmente é valioso e as pessoas nunca deram valor até hoje, que é o que? A água. O que pode ser mais importante nessa vida do que a água? Né? Sem falar da espiritualidade de Deus, é claro, mas eu estou falando aqui coisas materiais. O que pode ser mais importante na Terra do que a água? O que pode ser mais importante do que os raios solares? O próprio Bolsonaro queria agora, eu mostrei isso também em vídeo, procure aí no nosso canal, que eu mostrei no nosso vídeo, que o Bolsonaro queria criar incentivos. Você vê só, que o Bolsonaro não é esse demônio todo que as pessoas falam, ele queria criar incentivos para que as pessoas passassem a usar mais energia solar. Mas aí vem o Paulo Jegues, os economistas daqui, e disseram, não, Bolsonaro, tem que fazer o contrário, tu vai ter que criar uma taxa em cima de quem está usando isso, porque eles pagam um pouco imposto. E aí explicaram, olha só, o uso de energia solar, de bateria solar, está aumentando a cada ano. Se continuar assim, daqui a tantos anos a gente não vai arrecadar mais nada. Então é preciso você já criar agora os impostos em cima disso. Acabar com o subsídio que o governo dava para ajudar as empresas a conseguirem essas baterias solar, que elas são caras, né? As pessoas que conseguiam, queriam comprar, tinham um poder aquisitivo bom para conseguir. O governo ainda ajudava, mas agora tiraram. Eu mostrei isso aqui em vídeo. E isso está sendo feito porque eles vão taxar realmente, vão taxar a energia solar que você absorver com essas baterias, vão cobrar o litro da água que você recebe da sua residência, que você bebe, e vão taxar também o vento. Não demore, começa no vento também. Então, meus caros irmãos, é preciso saber disso. É chato falar desse assunto, era melhor estar falando do jogo do Mengão, mas uma vitória de um time de futebol, uma vitória da seleção brasileira, não vai mudar a sua vida. Quando você tiver com sede, isso não vai encher o seu copo de água. O momento de fazer alguma coisa é agora. Por isso, meu caro irmão, peço que você entre de cabeça nessa luta, compartilhe esse tipo de vídeo, seja chato mesmo, mostre para mais um amigo, porque essa é a única maneira de fazer a diferença. Eu, pelo menos, estou de consciência tranquila que eu fiz minha parte. E peço que você também faça a sua. E antes que eu me esqueça, família, esse vídeo foi feito com a ajuda do nosso inscrito Yoshi Tata, que me mandou, como vocês podem ver aí, várias matérias e pelo e-mail. Como eu sempre digo aqui, quem quiser mandar, mande também pelo e-mail, tá certo, irmãos? Não mande pelo Face, porque eu não uso o Face, eu tenho lá porque sou obrigado a ter por causa da página. E aí quem me manda convite de amizade, eu mandei uma pessoa adicionar todo mundo que mandar convite, porém eu mesmo não uso, tá certo? Faça como o nosso amigo Yoshi Tata, que me mandou essa matéria, e nós podemos fazer esse vídeo aqui com muita riqueza de informação. Então agradeço muito a ele, e como eu digo, esse canal é feito por vocês mesmo. Agora sim, então eu vou ficando por aqui, fiquem todos com Deus, um abraço e tamo junto.